aí, sétimo ano, tudo jóia? Eu sou o professor Hermínio, professor de matemática, e na aula de hoje a gente vai trabalhar com a medida de um ângulo. Como é que um ângulo pode ser classificado? Então, quero deixar bem claro para vocês que o instrumento utilizado para medir o ângulo é o transferidor, tá bom? Então, todo ângulo ele pode ter até 3 unidades de medida angular. Por exemplo, ele pode ter o grau, que é a unidade que a gente vai trabalhar, ele pode ter o radiano e ele pode ter o grado. Essas outras 2 unidades a gente vai dar uma importância maior ano que vem, no 8º ano. Agora, a gente vai trabalhar simplesmente com a medida grau, tá certo? Então, aqui a gente vai utilizar o grau para medir o ângulo. O grau ele é representado pelo número com essa bolinha aqui, como se fosse elevado a zero, tá bom? Mas o zero é diferente da bolinha do grau. A bolinha do grau é mais arredondada, tá bom? É bem redondinha. Então, olha, quando se trata de um ângulo ele pode ser classificado da seguinte forma. Ele pode ser agudo, ele pode ser reto, ele pode ser obtuso ou ainda ele pode ser raso. Quando é que um ângulo é considerado agudo? Quando ele tiver uma abertura menor do que 90 graus. Então, qualquer ângulo com abertura entre 0 e 90 graus vai me dar aqui um ângulo agudo. Por exemplo, se eu tenho um ângulo de 50 graus, como 50 graus é um valor entre 0 e 90, a gente diz que esse ângulo é um ângulo agudo. 55, 89, 1, 3, 18, 22. Observe que esses ângulos que eu acabei de citar, todos eles estão entre 0 e 90 graus. Então, qualquer valor entre 0 e 90 é o suficiente para classificar esse ângulo como um ângulo agudo. Quando é que ele é considerado reto? Quando ele for exatamente 90 graus. Então, nem é mais e nem é menos. Quando ele for igual a 90 graus, é o suficiente para dizer que aquele ângulo é um ângulo reto. Quando é que ele é considerado obtuso? Quando ele for maior do que 90 graus. Agora, não quer dizer que é qualquer valor maior do que 90. Qualquer valor situado entre 90 e 180 será considerado como um ângulo obtuso. 91, 97, 179, 155, 128. Observe que esses ângulos que eu falei, todos eles estão situados entre 90 e 180 graus, que é o suficiente para classificá-lo como um ângulo obtuso. Quando é que ele é considerado raso? Quando a sua medida for igual exatamente a 180 graus. Nem é mais e nem é menos. Exatamente. Deve ser exatamente 180 graus para que ele seja considerado um ângulo raso, tá bom? Ou também conhecido como ângulo de meia volta. Por que meia volta? Porque uma circunferência completa, ela tem 360 graus. Então, como 180 é a metade de 360, o ângulo raso também pode ser conhecido como um ângulo de meia volta. Só que vocês observaram que eu citei para vocês aqui simplesmente ângulos de unidade inteira. 90, 91, 92. Será que todos os ângulos eles são inteiros? Ele não tem entre 90 e 91, tipo 90 graus e meio. Então, a gente também tem que saber como é que se trabalha com esse tipo de ângulo. O ângulo ele não pode ser exatamente um valor inteiro, ou 90, ou 91, ou 92, não. Ele também tem unidades quebradas, ou seja, unidades menores do que o grau, tá certo? Então, veja aqui o que é que a gente vai fazer. Antes de falar de transformação de unidades, tem essas regrinhas aqui que vocês precisam saber. O grau é a unidade angular que a gente vai trabalhar, mas tem unidades menores do que o grau,
que são conhecidas como minuto e segundo. É como se fosse, pessoal, a hora. A hora tem o tempo, ele pode ser calculado aí. Hora, minuto e segundo. De modo que a hora é a unidade maior dos três. Obviamente que a hora é maior do que o minuto é maior do que o segundo. Só que aqui a gente não vai trabalhar com hora. No lugar da hora, a gente vai trabalhar com a unidade grau, tá bom? Então serão grau, minuto e segundo. São essas três unidades. Lembre bem disso. O grau é a unidade padrão, né? Aqui para o nosso cálculo. Em seguida vem o minuto e logo em seguida vem o segundo. O grau é representado pela bolinha. O minuto por uma aspa e o segundo por duas aspas. Dois tracinhos em cima do número, tá bom? Então lembre bem disso. A bolinha representa o grau, uma aspa representa o minuto, duas aspas representam o segundo. Lembrando que eu estou considerando aqui como padrão o grau, mas quando se fala de unidade de medida angular, o segundo, de unidade de medida de tempo, o segundo é a unidade padrão, tá bom? É porque a gente está falando aqui com ângulos. Então a unidade padrão será para a gente o grau. Então lembre bem disso. Um grau tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos. E um grau tem diretamente 3.600 segundos. Como? Se um grau tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos, então um grau tem diretamente 60 vezes 60, 3.600. Então lembre disso. Do jeito como uma hora tem 60 minutos, um grau também tem 60 minutos. Um minuto tem 60 segundos e um grau tem diretamente 3.600 segundos. Antes de falar mais uma vez da transformação, porque eu vou trabalhar com a adição, o que é que a gente vai fazer? Eu quero que vocês prestem atenção num detalhe. Quando se fala de minuto e de segundo, esses valores não podem exceder 59. Porque se chegar em 60, a gente já transforma na unidade maior. Por exemplo, quando eu vou olhar uma hora de um relógio, se estiver marcando 3 horas, eu não posso dizer que são 2 horas e 60 minutos. Aqueles 60 minutos se transformam numa outra hora e aquela hora eu acrescento as duas, portanto, fazendo 3 horas. Logo, 2 horas e 60 minutos correspondem a exatas 3 horas. Então, vai ser dessa forma como a gente calcular. Lembrando que a gente vai calcular. Lembrando que o minuto e o segundo não pode exceder o valor 60, tá bom? Então, olha aqui o nosso primeiro caso, que é a adição. Nas próximas aulas falarei da subtração, da multiplicação e da divisão. Na aula de hoje, vamos trabalhar simplesmente com a adição. Então, antes de saber o resultado, eu vou ter que armar o meu problema direitinho. Como? Colocando grau abaixo de grau, minuto abaixo de minuto e segundo abaixo de segundo, se tiver. Então, eu tenho aqui, 5 graus e 36 minutos, somados com 35 graus e 7 minutos. Observe que eu coloquei minuto abaixo de minuto, grau abaixo de grau. Dessa forma não tem como fazer errado, porque eu estou fazendo tudo organizado. Então, somando aqui, 6 mais 7, 13, vai 1, 3 mais 0, 3 mais 1, 4. Portanto, 36 mais 7 dá 43, 43 minutos, uma única aspa. E 5 mais 35 dá o quê? 40. Portanto, 5 graus e 36